O que o ministro Gilmar Mendes fez hoje é perigosíssimo. Ele colocou o Brasil na antessala de uma crise constitucional. Mas antes de explicar qual o problema na sua decisão, vamos deixar claras aqui as consequências. O que é uma crise constitucional? É aquele momento em que um dos três poderes diz que vai fazer X, o outro diz que não pode fazer X e a Constituição não deixa mais claro quem desempata o jogo. Ou seja, um ou dois dos três poderes foi tão no limite da sua autoridade, cruzou esse limite, que não está mais claro pela Constituição como resolver o problema. Ou um dos dois volta atrás ou só há solução fora da Constituição. Vocês entendem o que quer dizer fora da Constituição? Nós nunca vivemos na nova república uma crise constitucional desse tipo. E é de responsabilidade máxima de quem está no comando dos três poderes nunca levar o país sequer próximo desse lugar. Hoje, Gilmar Mendes deu esse passo. Importante deixar uma coisa clara aqui, tá? Essa não é uma discussão sobre direita ou esquerda, não é uma discussão sobre o que desejamos ou o que não desejamos. É o puro reconhecimento de que um Estado democrático de direito tem regras. A sobrevivência de uma democracia depende, antes de tudo, de que todos nos três poderes não cruzem a linha do limite dos seus poderes. Foi o que o Gilmar fez. O jeito agora é torcer para que o Pleno do Supremo ponha um freio na marcha da insensatez, é o que nos resta. Mas vamos lá, o que o Gilmar fez? Ele tomou uma decisão afirmando duas coisas. Primeiro, que impeachment de ministro do Supremo só pode ser pedido pelo Procurador-Geral da República. E segundo, que o quórum para aceitar o pedido de impeachment passa a ser de 2/3 no Senado. Por que ele fez isso? Porque os bolsonaristas querem eleger uma legião de senadores no ano que vem para fazer o impeachment de ministros do Supremo. Então Gilmar decidiu mudar a lei que vale 75 anos para não deixar. 3/4 de século. Olha, a gente fez o impeachment de 2 presidentes da República e um governador do Rio com essa lei, com essa mesma regra. A mesma regra que agora o Gilmar decidiu que a Constituição não permite usar. Sim, porque a lei dos crimes de responsabilidade, a 1079 de 50, é a mesma para presidente, para governador e para ministro do Supremo. Segundo ela, quem pode pedir o impeachment é qualquer cidadão brasileiro. Posso eu, pode você, pode o pipoqueiro na esquina. E para o Senado aceitar avaliar o caso, basta a maioria simples, metade mais um. É o que está no artigo 47 dessa lei. A lei diz isso claramente. Para condenar o impeachment, precisa de 2/3, mas isso é depois. Com uma canetada, Gilmar decidiu que a lei, com seus 3/4 de século, já amplamente usada para condenar nesta Constituição de 1988, não vale mais. Ou vale para os outros. Para ministro do Supremo aqui não. Vamos entrar nos argumentos do ministro, sim, mas antes de tudo é importante a gente atacar o argumento que está posto nas redes sociais. Um é que não pode a direita ter esse poder. O outro é que liberais como eu, que se apegam demais às regras, deixam de se preocupar com o que realmente importa. Então vamos lá, gente, primeiro de tudo. A gente está defendendo o que exatamente? É a democracia? Bem, se a sociedade eleger uma maioria de senadores de direita dispostos a fazer o impeachment de algum ministro do Supremo, isso é democracia. É uma escolha do eleitor. Cabe, numa democracia à esquerda, fazer uma de duas coisas. Uma, eleger muitos senadores. Ou então, 2, garantir a reeleição de Lula. Aí, perante o impeachment, quem vai indicar seu substituto é um presidente de esquerda. Agora, se a sociedade brasileira votar em senadores com essa disposição e num presidente de direita, me explica exatamente que democracia é essa que está sendo defendida. Democracia só vale quando a esquerda ganha? Não, né? Em algum momento, as pessoas de esquerda precisam lembrar que democracia é uma competição de persuasão. É preciso convencer as pessoas do que seu caminho é melhor para ganhar os votos. E aí entra o segundo ponto, o mais perigoso. A esquerda representa 1/3 dos votos dos brasileiros. A esquerda é minoria. Pesquisa do IDEA, pesquisa da Quest, mais recentemente do More in Common, uma pesquisa após a outra mostra que a esquerda representa um pouquinho mais de 1/3 do eleitorado brasileiro. A esquerda é minoria. As regras na democracia servem para proteger minorias. Defender que ninguém viole as regras que temos, que ninguém saia tomando decisões com base no momento político ao invés de nas regras, sair mudando as regras o tempo todo, no longo prazo, ferra com a esquerda, não com a direita. Se tivermos um impasse constitucional ali na frente e a Constituição for violada, a gente está na antessala do golpe. Eu apresento para vocês, nesse segundo, a lista dos
presos e mortos na intentona comunista de 1935, nas tentativas de guerrilha contra a ditadura nos anos 70. Quem dá golpe no Brasil é a direita. A esquerda não tem apoio popular o suficiente para instaurar um regime fora da Constituição. Quem faz ditadura no Brasil é a direita. Jogar dentro das regras, ser intransigente com as regras que dão estrutura à democracia, é uma proteção para a esquerda. Se a esquerda começa a aplaudir coisas como a que o Gilmar Mendes está fazendo agora, o que é, no fim das contas, violar o Estado de Direito, o que toda a história do Brasil diz é uma coisa só: nesse campo, fora do Estado democrático de direito, quem ganha a parada é sempre a direita. É melhor perder dentro das regras e manter as regras de pé do que ganhar uma vez fora das regras, porque isso tensiona o jogo e não é nenhum progressista que ganha esse campeonato. O recado para os eleitores de direita vai ser o seguinte: pelo voto não adianta ter maioria que a gente não consegue nada. Então tem de ser fora do voto. Escapamos por pouco em 2022. Que loucura, que irresponsabilidade criar novamente um ambiente para fomentar esse tipo de clima no Brasil. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Olha, amanhã nós vamos ter uma estreia que está nos deixando super felizes no streaming do Meio. Uma estreia muito especial. O documentário Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério. Num gesto raro e íntimo de revisitar a sua infância, o teatro, a passagem do tempo, Fernanda Montenegro encena a sua própria vida nessa obra-prima, com a apresentação de Cora Rona e Ricardo Rangel, que também assinam o roteiro e a direção. Esse é um presente de fim de ano para os nossos assinantes. Eu espero demais e de verdade que vocês se deliciem, se emocionem, assim como eu me emocionei. Se você ainda não assina o Meio Premium, olha, essa é a hora. Você não pode perder, tá? O filme tá lindo. E esse é o ponto de partida. O que o Gilmar Mendes fez foi o seguinte, tá? Ele afirmou que, quando trata de ministros do Supremo, a lei dos crimes de responsabilidade põe em risco a própria independência do Supremo. Bem, a independência do judiciário, de qualquer um dos três poderes, é uma cláusula pétrea, quer dizer, nenhuma emenda constitucional pode alterar. Então, se qualquer cidadão puder pedir o impeachment de um ministro do Supremo e se bastar metade mais um dos senadores para aceitar a abertura do processo, então todo o poder judiciário vai estar ameaçado. A partir daí, ele diz que só quem pode pedir a abertura desse processo é o Procurador-Geral da República e muda o quórum para autorizar a abertura. Qual o problema disso? Começa com o artigo 52 da própria Constituição, tá? Compete privativamente, esse privativamente quer dizer apenas a. Compete privativamente ao Senado Federal julgar e processar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Aí, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. De cara, Gilmar está dizendo que esse artigo é inconstitucional. De novo, é com esse artigo da Constituição, com essa lei de crimes de responsabilidade, que fizemos o impeachment de Collor e de Dilma. Se Gilmar está certo agora, os dois impeachments são inconstitucionais, pois responsabilizar o Poder Executivo é botar em risco sua independência. Não é a mesma coisa? Não são equivalentes os poderes? É o Supremo dizendo que ele, Supremo Tribunal Federal, escolhe como vai ser julgado. Não é assim em nenhuma democracia liberal do planeta. O que ele está fazendo, em segundo plano, é exigir que o impeachment dos ministros do Supremo siga o rito de uma ação penal comum. Aí só o PGR pode. Nos dois impeachments de Collor e de Dilma, o Supremo sempre considerou que cidadãos comuns poderiam pedir a abertura do processo, e foram cidadãos comuns. Nunca ninguém sequer sugeriu que não fosse do Senado a responsabilidade pela condução desse processo, incluindo a abertura dele. Porque impeachment não é, e o Supremo jamais considerou que fosse, uma ação penal comum. Gilmar está inventando uma autoridade para o Supremo que não existe lei nenhuma. Ele não está interpretando uma lei, não está interpretando a Constituição. Ele está inventando uma regra nova que jamais foi aprovada pelo Congresso Nacional, e lei quem aprova é o Congresso. A base, o princípio de Montesquieu da independência dos três poderes, consolidada faz 3 séculos e meio pela filosofia política que sustenta as ideias das democracias liberais, é que um poder está submetido ao crivo do outro.
Um poder é limitado pelo outro. É a própria limitação pelos outros dois que faz de cada poder realmente independente. É o que distribui poder. É o que garante que ninguém da democracia vai ter poderes absolutos. É o que garante que tiranos não se criam. O Supremo não pode decidir quem o julga. Esse é um princípio básico. No segundo em que o Supremo decide quem o julga, o presidente da República vai poder decidir quem o julga e em que circunstâncias. O Congresso, idem. No segundo em que o Supremo decide quem o julga, não há mais independência dos três poderes. Aí o Congresso baixa uma lei dizendo que o Supremo não pode condenar parlamentar à prisão. O STF diz, é inconstitucional. O Congresso vai lá e diz, não é você que decide sobre parlamentares, somos nós. Quem faz o desempate? Aí, um presidente hipotético, tá? Concede a graça, a liberdade a Jair Bolsonaro no dia 1º de janeiro de 2027, por hipótese. O Supremo diz, não pode, é inconstitucional. O presidente retruca. Quem decide sou eu a respeito dos poderes do presidente da República. Estamos nos metendo numa escalada de um poder desafiando os limites que o outro lhe impõe. Não é hipotético. Essa escalada vai nos levar a uma crise constitucional. Um poder nunca cria seus próprios limites. São os outros dois que criam. Essa é a natureza do jogo. É o que está na nossa Constituição. Gente, é o que está em qualquer Constituição de democracia liberal desde o Barão de Montesquieu. É claro que Gilmar Mendes, como qualquer jurista, sabe de tudo isso. O Supremo cruzou muito uma linha que o Supremo não devia cruzar, não poderia cruzar, porque a maior vítima ali na frente será o próprio Supremo. A esquerda que endossa essa loucura corre o risco de se tornar igualmente vítima dessa escalada de pressão de um poder sobre o outro. Quem perde é a democracia. Temos uma eleição pela frente. O trabalho é de forma inteligente escolher candidatos para combater uma maioria bolsonarista no Senado. É na urna que se ganha. É trabalhar duro para explicar para as pessoas, para os eleitores, que preservar o regime tem imenso valor. Democracia a gente ganha no jogo democrático. Quando democratas deixam de se comportar como democratas, não contem com os antidemocratas, tá? Para salvar o regime. Até lá, precisamos contar muito com o plenário do Supremo. Que a maioria impeça que esse ato de suicídio democrático fique de pé. E que ninguém se engane. É a PEC da blindagem do Supremo Tribunal Federal. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Tem um mistério que vem do arcaico. O cara sai de casa, toma uma condução, ou vem a pé, se trabalha, senta num buraco ou fica em pé, espera começar. Começa! Você pode amar ou detestar, dizer, meu Deus, para que eu saí de casa para isso aí? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ou então, você nunca mais esquece aquilo. Você vai ficando e vai se integrando com aquilo, vai concordando com aquilo. Você chora, você ri até cair, fazer xixi, entendeu? Porque está ali. Onde tem isso? É porque você encontrou um outro ser humano que vai, não sei por que meios, se comunicar com você em algo que talvez você deteste ou ame, ou marque você para sempre. Isso é o teatro.